Boa noite, você que já está chegando aqui na nossa live, hoje com a Miriam Prochnow, que vai estar aqui falando de muita coisa. Olha, essa mulher tem um currículo, assim, uma biografia, meu Deus, e uma apaixonada pela natureza, apaixonada pelo meio ambiente, defensora, ativista. Nós vamos ter muito o que conversar nessa noite com todos vocês. Já agradecendo a presença de todos que têm feito essa companhia aí. Nós estamos na terceira semana de lives, uma maratona de lives, mulheres que fazem história na política brasileira. E essa terceira semana a gente já espera que tenha contribuído, que tenhamos contribuído bastante com todas vocês que têm nos acompanhado, que as histórias dessas grandes mulheres que têm desfilado por essa live aqui, seu histórico, sua trajetória, tenha realmente servido de exemplo, servido de motivação, de incentivo para que outras mulheres também acreditem em si mesmas e possam tomar sua bandeira e entrar para a história política do nosso país. Boa noite, Miriam, tudo bem? O espaço é todo seu para cumprimentar as nossas pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Boa noite, Sandy, é uma satisfação enorme poder participar dessa maratona, e uma maratona que é tão importante para as mulheres. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, você, Sandy, o Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina, e dizer que precisamos de mais iniciativas como essas. Eu acho que é uma oportunidade única, e acredito que, de fato, todas estão, inclusive as que estão nos assistindo nesse momento, achando e tirando muito boas lições de tudo isso, né, desse intercâmbio, porque nós mulheres precisamos de muita sororidade, né, de nos ajudar umas às outras, porque os desafios que nós temos pela frente são muito grandes. Imagino. Mas, para começo de conversa, eu vou estar aqui passando um breve relato, olha lá, gente, que foi reduzir bastante, porque senão a gente ia ter que passar 2 horas só lendo essa história da Miriam, que é muito inspiradora, muito interessante. A Miriam é ambientalista, pedagoga e especialista em ecologia. Trabalha na área ambiental com enfoque no acompanhamento e proposição de políticas públicas, sustentabilidade, educação ambiental e desenvolvimento institucional. É fundadora da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a EPREMAVE, e foi coordenadora da Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses e da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Aprendeu a amar a natureza ainda na infância, acompanhando seu pai em pescarias e vendo sua mãe cuidar do jardim, conhecido na época como o mais bonito da sua cidade. Sua determinação ao fazer greve de fome, ao ver o seu pai chegar com caça em casa, o fez parar com um hobby que era comum na época. Ainda menina, sabia que seu objetivo era ganhar o mundo. Tanto que aos 14 anos de idade, deixou a segurança da casa dos pais para terminar os estudos em Rio do Sul. Ao se casar, aos 19 anos, mudou-se para Ibirama, onde o marido, Igor, era fiscal de crédito agrícola do Banco do Brasil. Nesta época, se dividia entre o trabalho como professora e a faculdade de pedagogia, que cursava à noite em Rio do Sul. Ser educadora é um objetivo que a acompanha até hoje. Bom, esse foi um resumo que fiz do currículo da biografia da Miriam. Mas, Miriam, para completar um pouquinho, eu gostaria de ouvir de você. Quem é a Miriam Prochnow? Bom, Sandy, primeiro eu tenho que dizer que a atual Miriam Prochnow é a mãe da Carolina e da Gabriela, que são minhas filhas, e mulheres lindas, também ativistas pela vida, e que me trazem muito, muito orgulho. E eu sou ativista há mais de 35 anos, como você já mencionou, né, da causa ambiental, e eu acredito ainda que nós podemos construir um país sustentável. Então,
Quando nós criamos a Apremav em 1987, na nossa região existiam quase 500 serrarias serrando mata nativa, né, mata atlântica, dia e noite. E isso nos causou uma grande indignação. E foi quando nós criamos o lema Boca no trombone, mão na massa. Então, eu sou uma ativista que tem esse lema, o lema de fazer, né, as denúncias que precisam ser feitas contra a natureza, contra os desmatamentos, poluição, mas também, ao mesmo tempo, apresentar soluções, e soluções de como as coisas podem ser feitas. Na minha história, eu também tive a oportunidade de trabalhar com uma iniciativa que chama Diálogo Florestal, e é uma iniciativa que reúne empresas do ramo do setor florestal, principalmente celulose e papel, e ONGs ambientalistas, e que juntas, né, elas têm sempre um histórico de conflito, em determinado momento resolveram, olha, será que a gente não consegue fazer alguma coisa em conjunto? E, a partir daí, com uma série de critérios, como não exclusão, a transparência, a confiança, né, prezar pelo conteúdo, nós conseguimos resolver uma série de conflitos, e isso me ensinou muita coisa. Então, eu também sou uma ativista aberta ao diálogo e a encontrar as soluções que a sociedade precisa, sabendo conversar com os diferentes. Miriam, qual foi assim, o momento exato quando você começou a se ver realmente como uma ativista? Você mencionou já aí na minha história, né, eu acho que foi já na infância que eu tive essa semente plantada, quando eu fiz essa greve para que meu pai parasse de caçar, era comum na época, né, muitos serem caçadores, ele realmente parou, e ao mesmo tempo ele e minha mãe foram os responsáveis também para eu ter esse contato com a natureza, então a semente foi plantada aí. Eu tive a oportunidade na juventude de participar da Comissão Municipal da Saúde, no município de Agrolândia. A gente, nos finais de semana, ia fazer trabalhos voluntários nas comunidades, né, para verificar o que poderia ser feito em termos de prevenção para a saúde das pessoas, e isso era um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer, e ter contato com a realidade. E quando eu conheci o Wiggold, ele tem também um histórico, né, na infância dele, ele plantou a primeira araucária com 5 anos de idade, então ele já veio com uma bagagem também de um certo ativismo. Eu diria que nós nos encontramos e começamos aí uma caminhada conjunta, claro, fazendo cada um as suas atividades, e que resultou depois na criação da Apremav, né, no apoio à Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses, à Rede da Mata Atlântica, a participação no Observatório do Clima, enfim, eu acho que uma coisa levou a outra. A semente acabou fazendo um impacto que criou essa onda de ativismo. Miriam, em toda essa sua trajetória como ativista, como grande defensora aí do meio ambiente, qual foi assim, os maiores, eu diria assim, os maiores desafios que você encontrou, as maiores dificuldades, as maiores barreiras? Nós tivemos e ainda vivemos algumas situações que não são muito agradáveis, né? Nessa nossa história, por exemplo, nós já sofremos várias vezes ameaças de morte, outro tipo de agressão. Então, o Brasil, inclusive, é um dos países recordistas em agressões e assassinatos a ativistas socioambientais. Então, mesmo nós estando vivendo, né, nós vivemos num estado como Santa Catarina, por exemplo, que aparentemente não deveria ter esse tipo de situação, ou muitos acham que isso é uma situação que Santa Catarina não vive, mas vive sim, né? E mesmo aqui, a gente tem esse tipo de situação acontecendo. Inclusive, a última que nós vivemos foi agora, em 2013, não faz tanto tempo assim, né? E isso acabou fazendo com que aquele lema, inclusive tem trovões aqui, não sei se vocês estão escutando, mas tem uma trovoada passando aqui agora. Aquele lema do boca no trombone, mão na massa,
fosse cada vez mais levado a sério, porque quando a gente fazia uma denúncia, essa denúncia ela tinha que ser muito bem fundamentada, né? Ela tinha que ter muitos argumentos, ela tinha que ter provas, e para que ela pudesse causar um impacto. E talvez pelo fato desse nosso ativismo ser um ativismo com essa força, né, de argumentação e, ao mesmo tempo, trazendo solução, por um lado, você criava essas pessoas que tinham restrições com relação à nossa atividade, inclusive chamando a gente de biodegradáveis ou ecochatos, enfim, né? Já tive até o apelido de guerrilheira verde, né? Mas, por outro lado, nós conquistamos também um apoio muito grande da sociedade. Por quê? Porque nós construímos muitas parcerias nesses mais de 30 anos, especialmente parcerias com pessoas que também, né, têm como um objetivo a preservação do meio ambiente, a melhoria da qualidade de vida. Então, por exemplo, a Premave, uma das coisas que nós começamos lá no início foi um viveiro de mudas de árvores nativas. E, na época, as pessoas diziam, árvore nativa não cresce, não tem semente, enfim, é inviável. E nós começamos com 18 mudinhas no fundo do quintal, e hoje o viveiro da Premave é um dos maiores da região sul, tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas de árvores nativas por ano, 200 espécies diferentes. Nesse período todo, nós já plantamos mais de 8 milhões e 500 mil árvores, e em parceria com milhares de pessoas, milhares de agricultores familiares, proprietários rurais. Então, existe um apoio grande na sociedade quando você também apresenta soluções e mostra, né, os caminhos que podem ser trilhados. E eu acredito muito nisso, em superar as dificuldades, em superar as barreiras dessa forma. Miriam, você acha que essa resistência que ainda existe, né, de algumas pessoas contra os ativistas em defesa do meio ambiente, isso é falta de esclarecimento, de conhecimento dessas pessoas? O que poderia ser feito para mudar essa consciência? É uma pergunta que me fazem com frequência, né? O que nesses 30 anos mudou? Então, hoje em dia, eu acredito que não exista mais ninguém que possa dizer, eu não sei que o meio ambiente é importante. Essa informação, a sociedade como um todo tem, né? Todas as pessoas hoje sabem que é importante, e não só importante, necessário preservar a natureza, preservar a água, a floresta, os oceanos, enfim, a natureza como um todo, né? Mas o que acontece? Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação no país, ela já não é de agora, mas agora ela está mais intensificada. Nós carecemos de políticas públicas que façam com que as pessoas tomem aquela última atitude necessária para que a consciência ambiental de fato seja uma realidade. Então, o que acontece? Quando eu tenho um sinal trocado, por exemplo, como o que vem hoje do Ministério do Meio Ambiente, que eu entendo que é um anti-ministério, né? Nós não temos uma gestão pró-meio ambiente na atual gestão do Ministério do Meio Ambiente. Ela diz para as pessoas, você tem que preservar, sim, o meio ambiente, mas talvez a gente possa fazer isso amanhã, eu não preciso fazer isso agora. Então, é um sinal trocado que a sociedade está recebendo. E isso faz com que as pessoas se acomodem, elas continuem na sua zona de conforto e achem muito lindo o vizinho preservar o meio ambiente, mas eu vou esperar para amanhã. Então, nós não podemos mais nos dar ao luxo, porque nós não temos mais muito tempo para, por exemplo, reverter as consequências da crise climática. E acho que em alguns momentos nós vamos ter que aprender pela dor, como é o caso agora, né? Nós estamos tendo que aprender com a pandemia, e essa pandemia ela é resultado de um maltrato à natureza. Não sei se as pessoas já tiveram contato com esse aspecto, né, do coronavírus, mas ele é uma zoonose, e quanto mais contato as pessoas têm com animais silvestres,
maior a probabilidade desse tipo de zoonose ocorrer. Inclusive, esse é um dos motivos que nós temos de conservar as nossas florestas e restaurar o que precisa ser restaurado, para que os animais silvestres fiquem lá no lugar dele. Então, caçar, por exemplo, por favor, não. Passou muito da hora de ter essa prática, né? E, então, quando aparece, né, um evento como esse agora, da Covid-19, que infelizmente nós estamos aí chegando a quase 40 mil mortos, o que é uma tristeza muito grande para o país, né? Verdade. É um evento que ensina as pessoas pela dor, né? E não precisaria ser assim se todo mundo se unisse, fizesse a sua parte e saísse da zona de conforto mesmo, né, fazendo pelo menos um pouquinho, que cada pouquinho que cada um faz, juntando com o que os outros fazem, É só observar o vai trabalho, fazer das essa formigas, diferença. né, Mary, que a gente vê você observa o trabalho das formiguinhas, pequenininha, cada uma fazendo a sua parte, meu Deus, de repente, né, ela tem uma É casinha, um movimento mas, de teia, de rede, né, de exato, solidariedade, que é uma coisa que nós estamos precisando, né? você não acha que Nós está estamos faltando precisando mais de diálogo. mais consciência nas pessoas, que elas se conscientizem mais, dê mais valor? Elas precisam assumir, né, essa consciência, porque elas precisam transformar a informação que elas têm em ação. E eu tenho visto, assim, isso acontece de algumas formas, né? A educação ambiental, ela tem sido muito importante para isso. Então, eu tenho acompanhado histórias de crianças que tiveram contato com a educação ambiental e hoje são jovens e adultos bastante conscientes, inclusive na própria Premave, a gente tem pessoas que participaram de atividades, de palestras na infância e agora fazem parte do nosso quadro, né, seja de voluntários ou mesmo de colaboradores enquanto funcionários. A outra forma é fiscalização, né, e multa. Então, muita gente só aprende se for multado, se tiver área embargada, né, e esse também é um dos motivos, assim, da gente não poder abrir mão da legislação que a gente tem, não, né, nós não podemos permitir que retrocessos ambientais se instalem, porque é uma das formas também de conscientização ambiental. Os nossos governantes estão preparados para tratar de políticas públicas ambientais? Atualmente, eu acho que não é uma questão de preparo. Atualmente, eu vou usar o exemplo, de novo, do ministro do Meio Ambiente, ele é uma pessoa preparada, mas ele está fazendo tudo aquilo que ele prometeu. Ele prometeu flexibilizar a legislação, está cumprindo, ele prometeu acabar com as instituições como o IBAMA e ICMBio, ele está fazendo. Então, ele é bastante preparado para aquilo que ele se propõe, né, para desmontar o sistema ambiental do país. Inclusive, ele foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo e foi condenado, né, por improbidade administrativa. Então, uma pessoa que nem poderia estar na função que ele está. De certa forma, assim, nós temos visto, e a gente até fez um histórico de todas as gestões do Ministério do Meio Ambiente, desde lá da primeira Secretaria Nacional de Meio Ambiente, quando ainda nem era ministério, né, e a gente consegue avaliar que alguns ministros, eles eram mais técnicos, ou eles tinham uma vinculação com a área mais política, mas todos eles tinham como missão a questão de melhorar as condições ambientais no país. E em todas as gestões, independentemente do partido, né, que estava fazendo a administração naquele momento, você consegue verificar avanços. Então, desde políticas públicas que foram implantadas, unidades de conservação que foram criadas, programas de apoio a projetos ambientais, uns mais, uns menos, mas todos eles fizeram a sua parte. Mas, infelizmente, não é o caso de agora. E esse é mais um dos motivos, assim, da gente não poder abrir mão, né, do nosso ativismo, da nossa participação enquanto
cidadãos, enquanto mulheres, principalmente, que são, têm aquele vínculo, né, com a vida, e que zelam por essa riqueza, nós temos que ter um olhar muito cuidadoso para essa questão, e não nos acovardarmos, né, não ficarmos lá no nosso sofá. Agora a gente até está podendo ficar por causa da quarentena, mas isso não significa não fazer nada, né, mesmo existem várias possibilidades de mobilizações virtuais. Eu acho que, por exemplo, essa maratona de lives que está sendo promovida aqui é um excelente exemplo de atividade que você pode fazer. Então, nós não podemos ficar sem a mobilização, porque Sair do comodismo, né? todas as conquistas que a sociedade teve até hoje foram através de ativismo, né? As conquistas dos direitos humanos, toda a legislação ambiental, né? Enfim, nada se conseguiu de graça, né? Tudo foi com luta, foi com atividades. Então, agora também não vai ser diferente, e o momento é bem importante. Miriam, as agressões à própria natureza, ao meio ambiente, as ameaças climáticas, isso pode comprometer o futuro assim de todo o mundo? O que poderia ser feito, né, para as pessoas podem fazer para que a gente não corra tanto esse risco de estar aí praticamente acabar o mundo, né? Deixar de respirar por conta de tudo isso. Tem uma figura que eu acho que é bem interessante, assim, são 3 ondas, né, que trazem crises. E a primeira onda é a crise da Covid-19, nós estamos passando por ela, né, ela é bastante séria, e muitas pessoas estão agora envolvidas, de fato, no combate a essa crise imediata, né. A segunda onda, ela é maior do que essa da Covid, é uma onda que chama recessão econômica, e que assusta muita gente, e inclusive faz com que sinais até sejam trocados, né, no trato com a pandemia, porque alguns acham que dinheiro é mais importante do que a vida, né? Mas, de fato, existe essa onda e esse terror aí, mas a terceira grande onda que vem, ou que não vem, ela já está em andamento, é a crise climática. E as consequências da crise climática, essas sim, elas têm o poder de acabar com a espécie humana. Elas, não acredito que ela, por exemplo, acabe com o mundo, né, com a vida na Terra, de forma geral, mas a espécie humana, sim, está muito ameaçada. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, nossa, mas agora a situação é tão catastrófica, o que eu não vou, pequenininho aqui, não posso ajudar, não posso fazer nada. Não é assim, né? Acho que cada ação que as pessoas podem fazer, desde assim, eu só posso plantar uma árvore, mas aquela árvore que você plantou vai fazer diferença, né? E a resposta também, principalmente até para as 3 crises. Primeiro, para que nós não tenhamos uma nova pandemia, é preservar a natureza. A restauração de uma economia depende muito da natureza, que é o que eles estão chamando de bioeconomia, né? São economias que vêm da floresta, e são economias, por exemplo, que vêm com a restauração que precisa ser feita para que a gente atinja as metas climáticas no Brasil. O Brasil tem uma meta de restaurar 12 milhões de hectares. Para restaurar esses 12 milhões de hectares, nós vamos ter que ter milhares de pessoas trabalhando nessa restauração. Isso são empregos que vão ser gerados. Então, a restauração da natureza é uma resposta para a crise econômica também. E a restauração da natureza é a resposta para a crise climática. Então, nós temos pelo menos que fazer 3 coisas, e cada pessoa individualmente pode ajudar a fazer essas 3 coisas. Uma é combater o desmatamento, e nós vimos agora, na semana retrasada, que nós estamos com taxas de desmatamento
altíssimas, de novo, em todos os biomas. Amazônia e Cerrado estão na frente, mas inclusive a Mata Atlântica voltou a ter desmatamento, um aumento de 27% no desmatamento comparado ao período anterior. Então, combater desmatamento é número 1, restaurar é o número 2, né, plantar esses 12 milhões de hectares, restaurar nascentes, restaurar matas ciliares. Todas as pessoas podem participar. O Fórum Econômico Mundial, inclusive, o último fórum que aconteceu, determinou uma campanha de plantar 1 trilhão de árvores no mundo, porque já viu que essa é uma resposta para a economia e para a crise climática. E a terceira é mudar a nossa matriz energética. Então, deixar de usar combustível fóssil e usar as energias alternativas. Uma das coisas é ajudar a implantar energia solar, por exemplo. Então, são ações que as pessoas podem se engajar, né? E eu vou dizer uma coisa, o engajamento nessas atividades traz um outro resultado que é muito importante, que muitas vezes passa despercebido, que é satisfação. As pessoas que participam dessas atividades são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas que se sentem bem. Vivem melhor, né? Com certeza. Exatamente. Miriam, eu tenho observado o seguinte, o ano passado, em relação a esse ano, na pesca da tainha, eu lembro que ano passado a quantidade era mínima. Eu moro aqui na Praia do Santinho, eu costumava ficar no final da tarde olhando aqueles pescadores que eles puxavam lá redes, não vinha nada, vinha 2, 4, 5. Hoje você vê a quantidade que está de tainha. De certa forma, no momento da pandemia, eu acredito que a natureza esteja dizendo, nossa, estou respirando melhor. Existem, nós já tivemos algumas matérias falando sobre isso, né, que o céu estava mais limpo, né, a primeira imagem que veio da própria China, e quando ela deu aquela parada, a poluição baixou, né, só que agora a gente já viu que o isolamento não tem mais, então a poluição voltou, né. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós não tivemos essa pausa, principalmente na Amazônia. Então, nos lugares onde essa pausa aconteceu, eu acredito que a natureza deu essa respirada. A gente viu algumas imagens também dos animais circulando nas cidades, assim, né, perguntando onde é que estão esses humanos, né? Mas, do ponto de vista, por exemplo, de queimada e desmatamento na Amazônia, inclusive tem algumas matérias que atestam bem isso. Os desmatadores, eles não entraram em quarentena, então não vale muito para esse nosso lado brasileiro, infelizmente. A gente fica preocupado, de certa forma, né? Mas uma coisa é certa, sabe? Quando você dá uma chance para a natureza, ela responde. Né? Ela responde muito bem. Então, se você deixa uma floresta regenerar, e deixa os animais em paz, daqui a pouco você vai conseguir ver que aquela fauna está mais rica, que a floresta está mais exuberante. Então, essa é uma das coisas boas que a gente tem a nosso favor. A natureza, ela é generosa, e ela responde, né, para aquilo que a gente faz de bem para ela. Certo. Miriam, eu vou dar uma boa noite para as pessoas que estão aqui na nossa live, enquanto você toma uma água, e já nós retornamos aqui conversando. Mas a Elaine Otto, ela diz, olá, boa noite, Sandy, muita alegria ouvir a Miriam, uma inspiração. A Gabriela também está aqui, a Carolina, linda, sempre inspiradora. João de Deus Medeiros, manda ver, Miriam. O Jefferson Oliveira entrou, Mariana Cristina Tilma, boa noite, meninas, mais uma noite inspiradora com a participação da Miriam, obrigada por você dividir conosco um pouco da tua história. A Elide Paula, Tantão Rocha, querida Tantão, boa noite. A Carolina, ela diz, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, esse é o site, está aqui na live, quem quiser pode já acessar,
e conhecer a história que deve ser muito linda. O Augusto Miranda também está aqui. João de Deus, precisamos de mais mulheres na política. Dagmar Pereira, boa noite, Sandy. E mais uma entrevista de excelência, o que somos nós sem o meio ambiente. A Elaine, esta é a prioridade do fórum, está respondendo lá para o João de Deus. Fátima Barreto, salve Sandy. Clara Prado entrou, a Fátima Barreto, assuntos de maior importância, parabéns, Ana Tavares. Fátima Barreto, sobre o lixo que produzimos. Olha aí, Miriam. Pois é bom agradecer aí a participação, né, dessas pessoas tão importantes e interessadas. Eu acho que é isso que realmente nós precisamos, criar essa rede de consciência ambiental e de comprometimento com o futuro. O lixo é outra questão que depende muito de uma atitude pessoal também, né? Então, primeira coisa que a gente precisa é ter mais consciência na hora de fazer as compras, né, do próprio, daquilo que você coloca no carrinho do supermercado. Então, eu já há muito tempo tenho evitado comprar embalagens que têm isopor, né? Quer dizer, você vai no mercado, uma prateleira de verduras, e aí tem lá o brócolis cortadinho dentro de uma bandejinha de isopor e um plástico por cima. Não faz sentido isso. Então, provavelmente você teria uma outra opção, que é procurar uma feira, né, de produtores, né, orgânicos ou não, no seu bairro ou próximo da casa onde você mora, e você vai poder comprar o pé de brócolis sem que ele esteja dentro de uma embalagem dessas. Então, essas são pequenas atitudes que cada um pode fazer no seu dia a dia. A outra coisa é levar essas compras para casa. Faça uso, né, daquelas sacolas retornáveis. Isso é um hábito deixar essas sacolas no carro e levar para o supermercado, né. Felizmente agora, depois de muito tempo, onde eu era vista sempre como uma pessoa estranha no supermercado que levava as minhas sacolas, eu não quero sacola de plástico, eu tenho visto muitas outras pessoas já fazerem isso. Então, isso faz diferença, faz muita diferença no volume de lixo que você tem no final do dia. A outra coisa é separar os materiais recicláveis, né, dos orgânicos. E aí, também, para isso, tem que ter toda uma estrutura, mas você pode procurar, se a prefeitura não faz isso, ver se tem alguma associação de catadores, né? Enfim, a gente pode ficar um dia inteiro aqui conversando só sobre esse tipo de tema, né? Só sobre a questão do lixo. Mas tudo isso está linkado com o que a gente chama de economia circular, né? Porque no nosso planeta não existe fora. A gente não consegue jogar uma coisa fora, porque o que eu jogo fora aqui é dentro para outra pessoa. Então, quanto mais nós pudermos dar vida, né, mais longa para as coisas que a gente produz, melhor, né? A indústria têxtil também, por exemplo, né, nós podemos nos conscientizar e comprar menos roupas, né? A gente pode usar um casaco, eu tenho casacos que eu tenho comigo há 20 anos, e eles são ótimos, porque se você souber cuidar deles, né, inclusive são alguns que eu mesmo tricotei, então, você pode comprar um produto que seja, né, um pouco de melhor qualidade, mas com mais durabilidade, e isso também é ativismo, né, isso é um ativismo naquele lado de você ser uma pessoa mais natural, mais simples, mais desapegada, né, menos preocupada com padrões que, em algum momento, a sociedade impôs para a gente. E isso é atitude pessoal, né? Em algum momento, você sentiu dificuldade ou sofreu preconceito pelo fato de ser mulher e ativista? Eu já fiz essa reflexão várias vezes, né, e sofri, lógico, momentos em que aquilo que eu falava não era levado tão a sério, ou não queriam me deixar falar, mas eu acho que quando eu comecei era uma época onde não se falava muito nisso, e eu acabei abstraindo.
e meio que ignorando, ou fazendo de conta que se alguém, de repente, estava, né, assim, querendo que eu não falasse, eu ignorava e falava mesmo assim. Entendo. Então, acho que acabei abrindo o caminho dessa forma e enfrentando as barras, sempre também com parceria, né, e com argumentos, então, mas eu sei que tem pessoas, né, mulheres, que têm muito mais dificuldade do que eu. O fato de eu ser branca faz diferença, a gente tem visto isso agora de novo, né, essa questão toda do racismo, de você ter que fazer campanhas, né, como, por exemplo, vidas negras importam, sim, né, mulheres negras, então, é muito triste você, na atual conjuntura, né, na atual época do mundo, ter que fazer esse tipo de campanha. Então, o fato também, né, de eu ser branca, faz com que eu tenha sofrido menos preconceito do que uma mulher negra, uma mulher indígena, que venha de comunidade tradicional. Então, é uma coisa também para que nós, mulheres, tenhamos bastante atenção. Nós precisamos ajudar a construir um mundo que não tenha racismo, um mundo onde a diversidade seja festejada e seja um dos nossos grandes trunfos. Miriam, é um momento em que nós pensávamos que já tínhamos avançado bastante, nós estamos vivendo esse momento aí, como você citou agora, que é a violência racial, é o preconceito, também de outras formas, como o caso a questão de gênero também. Então, podemos considerar isso, do seu ponto de vista, você considera isso um retrocesso no nosso país? Eu acho que a situação, o momento que nós estamos vivendo tenta impor esse retrocesso, mas, felizmente, nós temos instituições, pessoas e movimentos que estão dizendo, não, isso não pode. E aqui eu até faço um apelo para que mais pessoas se engajem nessa luta, né, porque os seres humanos são iguais. Nós precisamos de empatia, nós precisamos de diálogo e nós precisamos de todo mundo junto para combater a maior crise, como eu já falei, que é a crise climática. Não vai ser fácil. Não quero aqui nem ser profetiza, né, do que vai vir, porque os cientistas estão nos dizendo isso. Não é nem o mago que diz, é o cientista. E todas essas questões que hoje nós estamos vivendo, aliás, sofrendo, né, atualmente, isso também pode ser um fato que leve até, de certa forma, a tirar aquilo que a democracia da nação do país nos traz. Eu acho que esse é um tema, né, muitas vezes eu vinha conversando, por exemplo, com algumas mulheres, de que para as mulheres seria interessante, inclusive no movimento aqui de Santa Catarina, ter uma plataforma mínima, e eu acho que o fórum poderia ajudar muito com isso, né, que fosse aceita e endossada por todas as mulheres, independentemente do partido ao qual elas pertencem. Isso ia ajudar muito, por exemplo, nesse nosso trabalho aí, para que as mulheres tenham mais espaço, para que elas tenham uma representação com conteúdo forte, né? Até deixo essa ideia aqui, para que essa ideia seja trabalhada. Excelente ideia. E quando se fala em democracia, eu acho que esse é o tema que atualmente tem o poder de unir uma grande gama de esforços de várias cores. E é necessário que isso aconteça. Então, a gente tem visto aí algumas iniciativas vindo daqui, dali, né, mas o nosso Brasil, ele não pode continuar sem democracia. Democracia, nós precisamos lutar para que ela não só se mantenha, mas como seja aprofundada. Né? Nós vínhamos num crescendo, depois dos anos
final dos anos 80, Sim. com a Constituição, né, principalmente, 86, 87, 88, e as instituições tendo essa oportunidade de se firmar, né, num ambiente democrático. Então, eu também cresci, né, a minha parte profissional, ela foi dentro da democracia. Eu não sei nem como é que é viver sem democracia. Então, e nós precisamos realmente arregaçar nossas mangas, juntar nossas várias cores para lutar pela democracia no Brasil. Exatamente. Miriam, só dar uma boa noite aqui para mais pessoas que estão na nossa live acompanhando. O Vitor Sá, sempre lúcida, orgulho. A Elaine Miriam foi candidata a senadora, como foi essa experiência? Já que nós vamos falar aqui da política um pouquinho. Celinha Fernandes. Celia Fernandes diz boa noite, Miriam, boa noite, Sandy, e todas que estão participando dessa live, boa noite. A Lorena Nolasco, estamos aqui também, mulheres que inspiram por tantas informações incríveis. A Gabriela, excelente pergunta. E a Simone Souza também, que entrou agora na nossa live. Miriam, agora vamos começar a conversar um pouquinho sobre mulheres na política. O que motivou você a entrar na política? Bom, também tem a ver um pouco com a minha infância, porque meu pai, ele era músico, ele foi fundador de várias sociedades na cidade onde ele morava, e ele foi vereador 2 vezes, na época em que essa era uma função que não era remunerada. Então, e eu via ele assim, se dedicando muito à comunidade, eu era criança, né? E uma das imagens que eu tenho na minha memória é dele fazendo um discurso, mas eu lá segurando a mão dele, né? E admirada com a empatia que ele tinha com aquelas pessoas que estavam na frente dele. Então, acho que ali também nasceu uma sementinha, assim, né? Esse gostinho de fazer política. Mas eu acabei, de fato, entrando para essa, né, parte de partido político no final da década de 1980, quando fui convidada a ser uma das fundadoras do Partido Verde em Santa Catarina. E continuei filiada ao Partido Verde até recentemente, inclusive quando a gente, em 2013, acabou fundando a Rede Sustentabilidade. E em 88... tem uma coisa interessante na história, que eu fui candidata a prefeita em Ibirama, e foi a primeira vez na história do Brasil que uma dupla de mulheres se candidatava a prefeita e vice. Então, fui eu e a Edith, né, as primeiras mulheres no Brasil a uma chapa só feminina. Acabamos até saindo, na época, na capa da Folha de São Paulo, né, por conta desse fato inusitado aí. Mas é óbvio, a gente não conseguiu fazer nem muitos votos, porque era o Partido Verde, completamente desconhecido, no município do interior de Santa Catarina. Mas fizemos uma campanha linda, né, assim, com bastante ativismo, visitamos todas as casas do município, levando a mensagem também da consciência ecológica, enfim, foi uma experiência muito rica. Em 87, a gente acabou criando a Premav e eu tive que optar entre me dedicar à associação ou ao partido político, né? Acabei optando pela Premav, por várias razões. A gente não tinha muitas pessoas e eu não ia dar conta, nós não íamos dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Organizar partido e fazer profissional, né, de forma profissional, uma ONG. Mas em 2010, quando a Marina Silva resolveu ser candidata a presidente pelo Partido Verde, e nós tínhamos uma proximidade grande com ela, né, o Vigold, inclusive, trabalhou no Ministério do Meio Ambiente com ela, ela acabou fazendo contato com pessoas e perguntando, você não gostaria de enfrentar esse novo desafio aí, de novo na política? E acabei sendo candidata a deputada federal pelo Partido Verde. Foi uma campanha bonita também, né, com pouquíssimos recursos,
e acabei fazendo votos em praticamente todos os municípios de Santa Catarina, mas a gente não conseguiu chegar, né, e acabei em 2018 aceitando também aí já o desafio pela Rede Sustentabilidade, eu também sou uma das fundadoras da rede, a ser candidata ao Senado. E foi uma experiência maravilhosa do ponto de vista de conteúdo, de criatividade, de coisas que a gente fez. Olha, o gato passando. E, É assim, aqui também, de vez em quando, vem um. eu posso dizer que não chegamos lá, mas a quantidade de votos que eu fiz, eu fiquei bastante satisfeita, assim, porque foram muitos votos, levando em conta a quase inexistência de recursos e a nossa equipe de 3 pessoas. Então, era eu, o Vigold e a Carolina. A Gabriela, que é a filha mais nova, foi também candidata a deputada estadual, né? Ela fazia parte da equipe, mas ela é enfermeira e trabalhava, né? Vocês que conhecem um pouquinho que é o dia a dia, né, de uma enfermeira, eles praticamente não têm tempo, então ela fazia a campanha dela nas horas de folga, e acabamos fazendo algumas coisas juntas. E o que eu posso dizer, inclusive, se alguém tiver interesse, esse material todo da campanha de 2010 e de 2018, está no meu site, eu tenho um site, é o meu nome, miriamprochnow.com.br, tem lá toda uma retrospectiva com as matérias, com as propostas, com as coisas que nós fizemos. Tem um canal no YouTube com os vídeos de 2010, com os vídeos de 2018. Pode ser um material interessante para quem tiver agora, né, se querendo entrar nesse desafio e se candidatar esse ano a vereadora ou a prefeita. Então, tem inspiração lá. Não são só propostas na área de meio ambiente, né, são propostas, tem conteúdo para todos os temas. Então, acho que valeria a pena dar uma olhada lá. Eu fico assim, eu sou bastante orgulhosa da campanha que nós fizemos, sabe? Porque ela foi uma campanha com muito conteúdo, muito criativa, e que a nossa barreira era dar visibilidade a isso tudo. E você, como consultora, né, política, deve saber muito bem que não é tão fácil assim dar esse pulo do gato, principalmente quando você não tem recursos. Verdade. E não consegue competir, né, com a grande quantidade de recursos que os candidatos aí de partidos maiores e mais poderosos, ou os caciques, têm. E também sendo mulher, né? Outra esse lado também, né? Outra dificuldade. Entre as dificuldades, né, o fato de ser mulher, a falta de recursos, o que você considera, assim, de uma forma geral, fazendo uma análise, o que foi mais difícil nessas suas campanhas? É, de fato, conseguir, por exemplo, Santa Catarina é um estado pequeno, mas ele é muito grande, né? Então, poder cobrir o estado, estar o dia inteiro, né, imbuída nessa questão de falar com o eleitor, e o fato de não ter uma estrutura que te desse a condição de uma visibilidade. Porque, por exemplo, mesmo tendo mídias sociais e pagando alguma coisa de patrocínio em mídias sociais, mas é nada comparado com a onda que vem com o poder econômico. Imagino. Então, eu acho que esse é o principal problema, né? É a diferença de condições numa campanha. O próprio tempo de televisão, né? Eu tinha 3 segundos, uma vez por semana, então, como é que eu vou fazer com que alguém saiba que eu existo? Esse é o desafio. Oi, gente, eu sou a Miriam. Pronto, né? Oi, gente, eu sou a Miriam. Então, essa é a dificuldade, é fazer com que as pessoas saibam que você existe. É verdade. E é por isso que a gente sempre aconselha
as pessoas que querem, que pretendem sair candidata, que elas comecem a trabalhar sua imagem no mínimo um ano antes, que antecede as eleições, né? Um mínimo um ano. Exatamente para que comece as pessoas passam a conhecer, né? E hoje o eleitor está querendo conhecer a realidade das pessoas, ele quer o que é real, está cansado Sim. daquela faixa que estava lá. E para isso você precisa trabalhar a sua imagem, estar em contato. E graças a Deus hoje, Miriam, que nós temos a internet, as redes sociais que facilitam um pouco essa Sim, interação, facilita né? um pouco. Aí você Facilita um imagina, pouco. há tempos atrás, como era você ter que ir de porta em porta, né? Visitar. E você candidata para visitar todo um estado e ainda Uhum. visitar de porta em porta, bater de porta. Olha, eu sou fulano e estou aqui para vir te pedir o voto. Né? Muito mais difícil, mais E a complicado. outra questão, né, é, por exemplo, os partidos pequenos que não conseguem fazer frente aí a partidos grandes, né, Sim. que têm estruturas em todos os municípios. Então, porque com estruturas nos municípios, quem está naquele partido acaba fazendo a campanha para você. Então, Até eu acho, o outro dia nós estávamos conversando num grupo de consultores políticos, né, em que alguém citava essa questão do tempo. Eu acho que isso deveria ser revisto também e ser feito assim por igual, né, porque isso tira a vantagem de alguém, deixa em desvantagem outro candidato. Então, eu acho que essa sim seria é, uma forma de ter de igual. Seria tantos segundos para todos iguais, porque se alguém tem meia a hora gente para falar, o outro precisa, tem né, três fazer segundos. essa reforma aí, né, da Exato, política deveria, precisa ser feita com certeza. e não apenas com alguns remendos, né? Porque Então, isso é uma remendo já coisa. está cheio demais, né? Tu acha que todo ano, de vez em quando, remenda uma coisinha aqui, outra ali, mas tem que ser revisto tudo. Muita coisa ainda para ser revista. Ô, Miriam, o empoderamento feminino é uma pauta importante nas suas ações? Ele tem, é uma pauta, sim, né? Na Premave, a gente acaba tendo um olhar um pouco diferente, porque, por exemplo, nós trabalhamos muito com agricultores familiares e proprietários rurais, e sempre a gente privilegia o contato com todos os membros da família. Então, quando a gente visita uma propriedade, os nossos técnicos, eles são já orientados, olha, nós queremos falar, se é um casal, nós queremos falar com o casal, né, nós queremos também ter a presença e a opinião, né, das esposas ou das filhas, então, é uma maneira também de olhar para a propriedade dessa forma. No trabalho em rede, eu participo de alguns grupos, um deles é agora o grupo Gênero e Clima, dentro do Observatório do Clima. Então, é um grupo que produz, que tem como objetivo, na verdade, discutir essa temática de como a mulher se insere nos desafios da agenda climática. E você sabe que as mulheres, crianças e mulheres, são mais vulneráveis a todas as consequências das mudanças climáticas, né? É num furacão, elas que sofrem mais, é numa enchente, são as mulheres que sofrem mais, quando você tem seca, né, são as que são atingidas ou porque são as últimas a serem levadas em conta, ou são aquelas que têm que ir para a linha de frente, né? Então, a gente também tem trabalhado esse lado de gênero e clima. E na rede sustentabilidade, a gente tem vivenciado algumas coisas, assim, em termos de partido, que também são diferentes, né? Um diferencial, por exemplo, é que a rede não tem um presidente ou um vice, eles têm coordenadores gerais, e que nós chamamos de porta-vozes. Então, em todos os níveis, nacional, no estadual e no municipal, a rede tem 2 porta-vozes, e obrigatoriamente é um homem e uma mulher. Então, e que fazem essa gestão em conjunto. Nas instâncias de decisão da rede, seja nas comissões nacional, estaduais ou nas executivas ou conselhos, também
se procura ter o equilíbrio de gênero. Então, tem lá aquela regra que de um terço, né, de percentual de gênero. Se tiver 70% de homens, tem que ter 30% de mulheres, ou o contrário, né, nós já tivemos alguns lugares onde tinha mais mulheres do que homens, ou sempre tentar fazer com que tenha 50%, né, metade, metade, que eu acho que também é uma coisa que, um ideal que a gente pode e deve continuar perseguindo, né, que exista esse equilíbrio. E temos também elos de mulheres, né, além de, são os elos que dão suporte aos debates e a toda a vida partidária. Então, tem um elo nacional de mulheres, e os estados podem fazer os seus elos, os municípios podem fazer os seus elos, e assim como está tendo essa maratona agora de lives, né, para trabalhar a questão da mulher na política, o Elo Mulheres da Rede Sustentabilidade está fazendo também uma série de lives para assessorar as mulheres que querem ser candidatas. Então, tenho sim, né, uma ligação com essa temática através dessas redes todas aí. Eu observei um detalhe em você, cabelos grisalhos, isso faz parte também da defesa de tudo aquilo que é bem natural? É uma forma de ativismo, né? Eu digo que eu faço parte da onda prateada. Então, eu acabei tendo cabelo branco, né, os primeiros cabelos brancos, já bem jovem, e acho que é um pouco da genética do meu pai. A minha mãe tinha mais de 90, ela faleceu com 92, e ela quase não tinha cabelo branco. Então, eu já queria ter deixado meu cabelo branco há mais tempo, mas achei que ela ia ficar um pouco chocada, assim, né? Pô, eu não tenho tanto cabelo branco, a minha filha é assim branquinha, mas quando ela faleceu, infelizmente, em 2015, eu disse, agora é a hora, e eu posso dizer que é muito libertador. E é uma coisa que eu recomendo para todas, e que assim ainda estão, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Faça. Faça, porque é libertador. E é bonito. Eu estou querendo há dias, sabe, fazer tramessa também. Não Dê o suporto primeiro mais. passo, né? Dê o primeiro passo. Eu acabei fazendo umas luzes e depois foi assim bastante rápido e natural até, né? E hoje não abro mão das minhas madeixas, que inclusive estão longas, né, por conta da quarentena. Estou sem aparar as pontas, mas estou bem satisfeita. E, às vezes, eu sei que tem dias em que eu acordo, eu me olho no espelho e eu não estou muito satisfeita com o que eu estou vendo no espelho, né? Mas aí eu lembro assim, bom, quando o cabelo era pintado, ou quando ele era mais jovem, o cabelo era natural, não branco, também tinha dias em que eu olhava no espelho e eu não gostava muito do que eu estava vendo. Então, nesses momentos, eu faço uma pequena reflexão. É o cabelo que está te incomodando ou o que está te incomodando? Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando olhar no espelho e sentir alguma insatisfação, procura o real motivo dessa insatisfação. A maioria das vezes não é a aparência que está lá no espelho que te traz essa insatisfação. Então, para mim, por exemplo, são momentos em que eu deixei de fazer o meu exercício, né, ou não fiz o meu pilates, e aí eu vou lá, faço a minha caminhada, faço uma atividade física, e eu já volto bem satisfeita. Então, a gente tem que enfrentar isso também. E pelo fato de ser mais natural, pelo fato de ser simples, mas também pelo fato de ser libertador, porque a gente acaba se liberando dessas amarras dos padrões que em algum momento alguém inventou, e a gente vira um pouco escravo disso. É verdade, concordo plenamente. Miriam, qual o momento atual que a Miriam está vivendo? Pois em isolamento, né, tentando fazer a quarentena possível, a gente está agora há 3 meses, então, por um lado, muito preocupada
com o momento que a gente está vivendo, com o que está por vir, com tantas incertezas, com o futuro do Brasil, com o futuro do mundo, triste pelas notícias que a gente recebe, né, tanto no resultado aí da pandemia, quanto de outras questões, trabalhando muito, porque, apesar de estar em casa, né, a gente tem uma agenda intensa de reuniões, seja na Premav, onde eu tenho trabalhado bastante para que a gente tenha projetos novos e possa, quando sair da pandemia, ter também novas soluções para apresentar, né, e participando de momentos como esse, e são momentos assim que você já passa durante o dia, mas ainda tem uma agenda à noite, então eu acho que tem muita gente trabalhando bem mais no momento atual, né? Com certeza. Mas com esperança também, né? Porque isso é uma coisa que nós não podemos nunca deixar de lado. A gente precisa ter esperança e precisa trabalhar para que essa esperança se concretize. Então, esse é o meu momento. Qual seria o seu conselho, principalmente para as mulheres que vão concorrer às eleições este ano? Nós sabemos que o momento está muito difícil para todo mundo, é preocupante, mas tem pessoas aí que com certeza vão disputar as eleições Sim. de 2020. Eu acho que quem tiver essa disponibilidade, as mulheres que eu encorajo, né? O momento é difícil, mas ele, como um momento difícil, tem também oportunidades que aparecem, que devem ser aproveitadas. Então, para as mulheres, muita força, né? Procurem se fortalecer e nos mais diversos níveis, né? A força, ela vem de capacitação, ela vem de procurar conteúdos de qualidade para montar os seus programas. Não entrem numa campanha só baseado em discursos ou frases bonitas, né, mas que não tenham uma base que dê o alicerce a essas frases e a esse discurso. Então, montem esse programa de conteúdo. Não desistam, não se deixem amedrontar, né? Tenham coragem, continuem sendo fortes, né? E uma coisa fundamental, reconectem-se com a natureza, porque a natureza nos dá força para continuarmos firmes com a nossa essência. Então, sigam aquele mantra, banho de natureza. Para quem vive em apartamento agora pode estar um pouco mais difícil por conta do isolamento, mas sempre tem uma chancezinha de dar uma corridinha na praça ou de procurar uma trilhazinha, né? Faça uma trilha, caminhe na natureza, procure lá a sua paz, a sua serenidade, a sua conexão, porque isso vai te trazer ideias criativas para você fazer, vai trazer força, vai trazer inspiração. Então, esse é um pequeno conselho. Miriam, só cumprimentar mais pessoas que estão nos acompanhando na live de hoje. Eu tenho a Celia Fernandes que diz, muito bonita a sua história. Carla Hoffman, lá de São Bento do Sul, que está entrando agora também na nossa live, ela diz, mulheres inspiradoras, estamos juntos. É isso aí. A Carolina diz, esse é o site da Miriam, ela está aqui na live, para quem quiser pode acessar e conhecer todo o conteúdo, o material que tem disponível no site da Miriam. A Márcia, a Stephanie, batendo palminhas, o Vitor. As campanhas da Miriam foram ativismo puro, vale a pena conferir as ações e propostas. Fátima Barreto, eu não conhecia a entrevista, parabéns Miriam, parabéns Sandy, por nos trazer e dar visibilidade a quem se importa com a vida. Dagmar Pereira também aqui conosco, o grande Dagmar, um exemplo também de mulher, o escritor Luiz Carlos Amorim, a Débora, Célia Fernandes, parabéns Sandy e Mariane Cristina Tilma pela oportunidade de mais esta live com uma convidada tão especial. Denise Rosa também está aqui. A Débora diz, não pinto também, adoro meu cabelo do jeito que se branquear, acho que não vou pintar. E isso, Débora, também estou entrando nessa.
A Elaine, a quarentena está nos empurrando para assumir os cabelos brancos. Verdade. Ninguém queria ter cabelo branco, agora a quarentena chegou. A Suzy Moraes, já sou fã da Miriam. Ganhei uma fã agora essa noite, viu, Miriam? Mais Que bom. uma. É, Que bom, porque isso é uma coisa também muito importante, né? E dentro daqueles conselhos, participe de redes, de elos, de fóruns, né? As mulheres precisam estar juntas. exatamente. A união faz a força, né? A força geração, com certeza. Miriam, nós estamos, já passamos 7 minutos do nosso horário, mas a gente tem um ping-pongzinho aqui para jogar com você agora, porque nós Então, queremos conhecer mais um pouquinho da Miriam, do lado de estar no lazer e outras coisas mais. Então, eu te pergunto, lazer, eu gosto muito de fotografia, né? A gente anda nas trilhas aí, na natureza, então gosto de fotografar e usar esse material para conscientização. livros, Tem um que eu recomendo, que é Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, escrito na década de 1980, e ele, na época, é ficção, mas profetizou muita coisa que a gente vive. E ele escreveu um novo agora, Desta Terra não vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, que também vale a pena ler. poxa, hein, só o título aí, já música, Miriam. Eu gosto muito de vários gêneros, mas eu sou meio rockista, sabe? Pop rock, adoro Bruce Springsteen, também aqui, Nossa, né, o que Skank, legal. nosso Skank, banda nacional, Raul Seixas, enfim, gosto muito de dançar, adoro dançar, então tudo que é agito, eu estou dentro. Um filme, Orgulho e Preconceito, que é um filme que retrata a história de uma jovem que tem irmãs na Inglaterra do século XIX, onde as mulheres eram só esposas e mais nada, e ela foi vanguardista, vinha de uma família pobre, enfrentou esse preconceito e acabou, né, se é uma história de amor também, é drama com história de amor, vale muito a pena assistir esse filme, ou eu ler o ainda não livro, vi, né, mas vou assistir, com certeza eu vou você atrás. vai gostar, você vai gostar. Aí tem, né, mais recente aqui, Bacurau, Nossa, imperdível, é impactante, né, é um filme isso é muito demais. impactante, mas eu acho que todo mundo precisa assistir. Um prato. Então, fiquei pensando assim, né, prato, eu acho que vou recomendar aquele meu entrevero vegetariano, inclusive tem lá no meu canal do YouTube, se alguém É, quiser ver, mas é um prato com pinhão, né, e que normalmente é feito com muita carne, e eu fiz uma sugestão de que ele fosse feito com vegetais e um mix de cogumelos. Então, confesso que fica bom, viu? vamos lá, vamos ver, vamos testar, vamos provar. Miriam, uma frase. Uma que eu tenho usado agora muito é assim: eu ainda acredito no futuro sustentável, mas nós precisamos ser ativistas desse futuro. Lugar de mulher. É onde ela quiser. Gostei desse onde ela quiser. Bem forte. Miriam, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite do Fórum Suprapartidário, e eu que faço o tabuleiro do voto, que nós temos aí as mídias, está nas mídias sociais, nós temos site, canal de YouTube, podcast, né, e tem muito conteúdo também de dicas de marketing político, eleitoral e tudo isso. E também esse material das nossas lives está ficando disponível, certo? Tanto no canal Tabuleiro do Voto, os vídeos, e como também no podcast, os áudios, só os áudios. Então, depois, se quiserem colher, entra lá. Talvez a gente vá concluir na próxima semana, porque a gente está fazendo as edições para ficar uma coisa bonitinha, para estar todo mundo lá lindo. Já são lindas, aí vai ficar muito mais empoderadas.
E assim, eu quero só dar um recado para as pessoas que estão acompanhando, antes da gente encerrar, Miriam, que é o seguinte, nós Uhum. teríamos uma live amanhã com a vereadora Marsley, que é de lá de Chapecó. Infelizmente, acabamos de receber uma notícia de que vai ser impossível, houve um imprevisto, e ela não vai poder estar amanhã disponível para fazermos a live. E como foi muito em cima da hora, nós não tivemos tempo de convocar uma outra pessoa. Mas na sexta-feira eu estarei conversando aqui neste mesmo horário com a Ana Emília Brasil, é uma advogada, é uma pessoa que ela é palestrante sobre as causas das mulheres negras e é uma defensora também das mulheres na política. Ela tem uma história muito grande em relação a tudo isso e vai ser muito útil essa conversa que vamos ter com a doutora Ana Emília Brasil, certo? Ela é maravilhosa nesses assuntos. E, de certa forma, é uma ativista também em relação em defesa da mulher negra. E agradecer a todos que têm acompanhado. Nós estamos aí com 3 semanas de live todos os dias, né? Aí eu vou ter uma semana de folga, porque já estou cansada da quarentena. Não é cansada da quarentena, é trabalhar mesmo. Mas tem sido maravilhoso. Fico muito feliz de poder estar contribuindo com isso nesse momento. Né? Agradecer a Mariane Cristina Tilma também, que é uma batalhadora em frente ao Fórum Suprapartidário. E a você, muito bom conhecer a tua história, inspiradora. Te confesso que fiquei aqui babando para olhar, porque eu amo a natureza e fico imaginando por que tem pessoas que tentam destruir essa coisa tão linda, esse patrimônio que Deus nos deu, né? Mas, infelizmente, a gente só tem que se encher de esperança e esperar que um dia as pessoas usem essa boa consciência e comecem também a amar e a cuidar bem da nossa natureza. Muito obrigada a você. O espaço está aí para você se despedir também das pessoas que estão nos acompanhando e a gente espera que um próximo encontro da gente possa vir a acontecer. Então, Sandy, eu é que agradeço muito essa oportunidade, foi uma hora realmente de um papo muito gostoso, né, de novo, dar os parabéns a você e ao Fórum Suprapartidário aí de Mulheres. A Mariane, eu tive um contato muito rápido com ela, me parece realmente uma pessoa muito engajada. Sugerir que continuem, estou à disposição, né, se precisarem de mim para alguma coisa, se quiserem também conversar outros assuntos, eu deixei ali, vocês têm o meu contato, se alguém quiser o meu contato, tem como achar na internet. E a hora que passar a pandemia, Atalanta, a Premave, né, aqui nós estamos de braços e portas abertas para receber vocês e que vocês possam colocar esse pé no mato, né, conhecer, cheirar a Mata Atlântica, dar uma volta por aqui, plantar algumas árvores, participar, né, nós temos um time de plantadores de florestas, vocês podem conhecer essa iniciativa e fazer parte. Então, muito obrigada a todas e todos. Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanharam.